tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje nosso encontro vai trabalhar um pouquinho sobre os prismas. Então nós trabalhamos com o cubo, trabalhamos com o paralelepípedo retângulo e aí expandimos para os prismas regulares com base hexagonal, com base triangular e assim por diante. Vamos lá? Fizemos uma atividade, né, na nossa plataformazinha Desmos, essa semana que passou, e aí vamos trabalhar justamente em cima daquelas questões, ok? Só para a gente recordar, não custa nada, né, as características de um prisma. Vamos recordar tudo que a gente viu até o momento. Primeira coisa que nós estudamos a respeito da geometria espacial esse ano foram chamados poliedros. Vamos lembrar o que eram os poliedros? Ah, professora, poli, vários, edros, faces. Então, professor, eu lembro que era justamente o conjunto, lembram disso? De polígonozinhos, que eram chamados as nossas faces. Por exemplo, os poliedros que nós estudamos foram os poliedros considerados os convexos. Vimos os dois, os côncavos e os convexos. Mas ficamos com os convexos, porque ele admitia aquela famosa relação o quê, gente? De Euler. Lembram disso? A relação de Euler que dizia, vamos fazer amiguinhos 2 a 2. O que significava esse V, esse F, esse A, professora? Recorda aí. Número de vértices, número de faces, número de arestas. Então existia essa relação. Aí nós trabalhamos com isso. E em seguida nós fomos trabalhar com os prismas. O que eram os prismas mesmo? Eram poliedros convexos, logo admitiam a relação de Euler, só que tinha um pequeno detalhe. Eles tinham que apresentar duas bases paralelas e congruentes. Como assim, professora? Olha só. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Vamos desenhar um rascunho. Eita ferro, calma aí que não ficou muito bonitinho não, né, gente? Na verdade, professor, não ficou nem um pouco bonitinho, tá? Mas não tem problema, é um rascunho. Isso aqui é um prisma, beleza? Professora, é um prisma. Ele tem duas bases, ó, paralelas e congruentes. Aí a gente identificou justamente as faces laterais que se formavam. E aí essas faces laterais eram justamente paralelogramos. E aí nós identificamos então que todo prisma tem que ter duas bases. Então nós vamos, quando formos calcular a área total, teremos duas áreas de base, mais o que chamamos de área lateral, ok? Beleza, professor. E a gente trabalhou também em sala a característica do prisma com relação ao seu volume, a sua capacidade. Nós vimos que era simplesmente a área da base vezes a altura. Era esse produtozinho que me dava o volume, ok? A área total era esse aqui. E aí o que a gente viu também, que vale a pena relembrar? Que cada facezinha lateral aqui, a quantidade de faces laterais que eu vou ter, para na hora de calcular a minha área, está relacionado diretamente com quem? Com a base. Então, olha só, essa base é triangular. Então, adivinha quantas faces laterais eu vou ter? Aí você fala, ué, professora, 3. Se a minha base fosse uma base hexagonal, então se eu fosse um prisma com base hexagonal, quantas faces laterais eu teria, professora? 6. E assim por diante, beleza? Aí em seguida o que nós fizemos, deixa eu só arrumar aqui. Calma aí, deixa eu só apagar aqui, pessoal, para não atrapalhar vocês. Aqui, vamos lá. Aí em seguida o que nós fizemos? Ah, professor, nós fizemos o seguinte. Começamos a trabalhar com dois prismazinhos especiais. O primeiro prisma que nós trabalhamos foi o famoso cubo, que é chamado de um hexaedro, que é mesmo, gente, regular. Porque todas as arestas, lembram disso? Tinham o mesmo tamanho. E as minhas bases, olha lá, eram polígonos regulares, no caso um quadrado. Aí nós demonstramos duas fórmulas. Para calcular, professora, a diagonal dele, a gente aprendeu que era aresta raiz de 3. Usamos isso aqui, deduzimos isso aqui a partir do teorema de Pitágoras. E vimos que a área total do cubo basta fazer 6a ao quadrado, arestas ao quadrado. Por que 6 arestas ao quadrado? Porque quantas faces, gente, idênticas ele vai ter? 6. E todas essas faces aqui são justamente o quê? Quadrados. Aí teve um aluno que falou, professora, você acabou de falar no slide anterior que quando a gente vai calcular a área total, são duas áreas da base de um prisma mais a área lateral. Exatamente. Olha lá, essa base aqui e essa base que são iguais, você vai falar para mim então que é 2 vezes a ao quadrado. Se eu sei que a minha base é um quadrado, quantas faces laterais eu vou ter, professora? 4. No formato de quê? De quadradinhos. 2a ao quadrado mais 4a ao quadrado, adivinha quanto dá? 6a ao quadrado. Então a fórmula, na verdade, é a mesma. Mas como ele é especial, a gente pode usar direto.
6 arestas ao quadrado. Professor, a gente não viu só o cubo, a gente viu depois o paralelepípedo retângulo, lembra? Que as arestas não eram todas congruentes. Então eu tinha A, B e C. Lembram disso? Fala, professora, claro que eu lembro. Aí a gente também deduziu, usando o teorema de Pitágoras, que para calcular a área total desse sujeitinho aqui, era o dobro de AB mais AC mais BC, ok? E para calcular a diagonal era raiz de quem? Aresta A ao quadrado mais aresta B ao quadrado mais aresta C ao quadrado. Professor, eu posso usar o mesmo raciocínio, calcular a área da base, olha lá, por exemplo, A vezes B, vezes a altura, para achar o volume, professora? Pode, gente, olha lá. O volume é simplesmente ABC. Ah, professor, e como que é o volume aqui do cubo? Ué, faz a mesma coisa, gente. Área da base, A ao quadrado, vezes a altura, que é quanto? A. E, poxa, professor, então eu posso fazer direto que é a aresta ao cubo? Claro, gente, eles dois são especiais. Vamos trabalhar então com ele. Os exercícios que nós fizemos em sala. Um cubo tem diagonal medindo 4 raiz de 3. Calma aí, professora. Diagonal, a gente demonstrou que era pela fórmula aresta raiz de 3. A partir do momento, professora, que você está falando para mim que vale 4 raiz de 3, simplifico e já descubro o valor de quem, gente? Da aresta do meu cubo. Então, eu tenho 4 centímetros de aresta. Tá, professora. Determine sua área total. Acabamos de ver que a área total eu posso determinar assim, ó. 2 bases mais a lateral. Aí, no caso, a minha base é 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Mas eu posso diretamente fazer o quê? 6 aresta ao quadrado. Professor, então a área total vai ser nada mais, nada menos que 6 que multiplica 4 ao quadrado. Perfeito? Ah, professor, então vai ficar 6 que multiplica quanto, gente? 16. Adivinha quanto vai dar? 96 centímetros quadrados a área total. E o volume, prof? Volume eu sei que é o produto, área da base vezes a altura. Mas, professor, eu sei que por ser cubo, basta fazer a aresta ao cubo. Perfeito. Então, é 4 ao cubo. Adivinha quanto vai dar? 64. Só que agora o que, gente? Volume, centímetros cúbicos. Vamos recordar? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Por que eu estou falando isso? Porque eu podia colocar como resposta 64 o que, gente? ml. Tudo bem, tranquilo, primeiro cubo. Ah, professora, muito tranquilo. Aí a segunda questão que nós trabalhamos era a seguinte. Eu tenho uma caixa de água no formato de um paralelepípedo retângulo. Então, o primeiro foi cubo, o segundo paralelepípedo retângulo. De medidas 4 de comprimento, 1 de altura, 2 de largura. Beleza, professora. Até como se fosse o meu A, o meu B e o meu C, professora. Exatamente. Ele fala para você que em um determinado momento ele se encontra apenas com 40% da sua capacidade. Galera, está falando de capacidade, está falando de volume. Calma aí, professora. A gente sabe que o volume eu posso calcular como área da base vezes altura. Vamos acompanhar? Quem seria, né, a minha basezinha aqui? Ué, professora, 4 vezes 2. E quem seria a altura? 1. 4 vezes 2, 8. 8 o quê? Metros cúbicos. Professora, eu podia ter feito direto A, B, C? Claro, olha lá. A, B, C. É a mesma coisa. Só que isso aqui, gente, é a capacidade total dessa caixa. Ela está com 40% ocupada. Então, você concorda que tem simplesmente 60% dela desocupada? Sim ou não? Que falta para completá-la? E a pergunta é justamente quantos litros, cuidado com isso, falta para encher completamente essa caixa? Aí, professora, falta 60% de quanto, gente? De 8. Simplifica aqui. 6 vezes 8, 48. Dividido por 10, 4,8 metros cúbicos. Isso aqui é o que falta. Professora, mas ele quer em litros. Beleza. Litros é decímetro cúbico. Então, vamos lá. Ó. Metro, decímetro... Eita, ferro. Calma que eu ia escrever tudo junto. Decímetro, centímetro, não dá, né? Ficou apertado. Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Beleza? Se eu estou aqui, eu tenho que me deslocar uma casa para a direita. O que significa, por ser cúbico, que é multiplicar isso aqui por 1000. Ah, professor, então calma aí. Anda 1, 2, 3. Aí completa com o quê? Com 0.
Então, quantos litros vai dar? 4.800. Beleza, galerinha? Tranquilo? Aí, no segundo momento, eu passei mais 2 exercícios. Agora eu falo para você que o cubo tem área total 96 metros quadrados. Gente, área total não é justamente 6A ao quadrado? Aí você fala, professora. Então o que você vai fazer? Vai descobrir quem, gente? O valor da aresta. Como? Simplifica, ó. 96 dividido por 6, adivinha quanto vai dar? 16. Quem é o quadrado da 16? Você vai falar mais ou menos 4. Mas não tem lógica pegar menos, porque a gente está trabalhando com geometria. Tá, professora, descobri a aresta. Olha a pergunta dele, gente. Qual é a sua diagonal? Ah, prof, muito fácil. É a aresta raiz de 3. Então, a diagonal é 4, raiz de 3, o quê? Metros. E o volume? Ah, professora, o volume é cubo, A ao cubo. Então, 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 o quê? Metros cúbicos. Prestem atenção, ele falou alguma coisa que quer em litro, mililitro? Não. Então, eu posso, professora, deixar metros cúbicos? Pode, fica à vontade. E vamos para o último exercício. Te dei um prisma hexagonal. Opa, professora, se ele é um prisma hexagonal, a área da base é a área de um hexágono. Um hexágono, gente, é formado por 6 o quê? Triângulos equiláteros. Então, isso aqui vai te dar justamente a área da base. Olha lá. 6, quem é a minha base? 5, aresta, né? Ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Professora, vai ficar, a área da base vai ficar 6 vezes 25, raiz de 3 sobre 4. Você vai fazer as continhas bonitinho e vai descobrir que isso aqui vai dar quanto? 37,5 raiz de 3. Isso é a área da base. Ele quer o volume, galera. O volume é a área da base vezes quem? A altura. Olha, professor, então o volume é 375 raiz de 3. O que, gente? Centímetros cúbicos ou mililitros. Beleza, galerinha? O objetivo da aula de hoje era exatamente esse. Retomar os 4 exercícios que nós trabalhamos em sala para que se vocês tiverem se deparado com alguma dificuldade, possa sanar agora. Tá bom? Beijo grande e até a próxima.